Vamos fazer um trechinho aqui, antes do Marco chegar. Olha só, para vocês verem, no exorcismo aqui do Gabriel é a morte, né? O exorcista sempre força o inimigo falar, e ele fala, né? Se ao celebrar a missa e o sacerdote já não crê nas palavras da consagração e não tem a intenção de consagrar, então a hóstia não é consagrada. É apenas pão, como dizem os protestantes e aceitas. A maioria dos sacerdotes morimbam-se e só fazem o que o povo ordena. Querem ser elogiados no seu modernismo e na sua presunção, que quase lhes salta pela cabeça. Olha só, ele fala, diz a verdade, né? Ele fala, que tens a dizer sobre a ordem santíssima da Virgem, Santíssima Virgem. Ele fala mais uma vez aqui, efetivamente já não é Cristo. Isso representa uma enorme perda de graças e assim desviam-se mais facilmente do bom caminho. Até pelos próprios sacerdotes são enganados. Diz a verdade, Judas Iscariotes. Ele fala, tenham também de acrescentar que eles lá em cima não gostam de que se usem hóstias castanhas. Só são toleradas em caso de extrema necessidade. Normalmente deve-se ser preferência a pão branco, até porque Jesus é a inocência personificada. Respira com dificuldade. Então aqui é algum trecho, né, que ele fala sobre isso. Nesse exorcismo, né, ele fala sobre o que é realmente a hóstia na mão, né? E sabemos também que um dos grandes santos da Igreja Católica, né, o Santo Tomás de Aquino, ele falava, né? Ele se refere à prática de receber a Sagrada Comunhão apenas na língua. Ele lutava para isso, né? Ele afirma que tocar no corpo do Senhor é bom só para os sacerdotes ordenados, né? Quer dizer, somente os sacerdotes que têm ali as mãos consagradas para isso, né? Porque eles têm esse direito. Nós, leigos, nós não temos esse direito. São Francisco de Assis, eles queriam que ele fosse sacerdote. Ele falou que não era digno de tocar no corpo de Cristo. Agora imagina nós, leigos, né? Chega lá e pega no corpo de Cristo, entrega para as pessoas. Eu penso que é uma coisa que realmente ofende muito a Deus. Aquela São Francisca Romana parece uma mística. Ela fala que uma vez um sacerdote, né, veio do purgatório e falou para ela rezar para ele, porque ele estava no purgatório. E ela perguntou, mas por que você está no purgatório? Porque ele dava a comunhão na mão para as pessoas. E tirou o genuflexório por causa disso, né? Então, assim, é uma coisa muito grave, né? Dos próprios sacerdotes verem o quanto que Jesus, ele é profanado, crucificado novamente quando isso acontece. As pessoas que não têm conhecimento, né? Eu penso que Deus pode até perdoar, mas as pessoas que sabem da verdade e se calam com medo da perseguição, alguma coisa do tipo, vão ser cobrados. E nós que sabemos que Jesus, né, através do profeta Pedro II, nos alerta, nos fala sobre isso, nós temos que propagar essas mensagens, né, seu Gênio? Agora, eu vou ler uma mensagem que Jesus fala aqui, ó. Foi no dia 5/2/99, ele fala assim, ó. Neste sentido, meus filhos, fizeram os meus apóstolos e saíram para toda parte da Judeia sem terem nenhum salário, só recebiam aquilo que o povo dava. E eu disse a eles, não precisais vos preocupar de levar dinheiro. Quem de vós receber na certa vos dará comida e pousada. E quando sairdes, deixai a minha paz nesta casa. É assim eles fizeram, com tudo conforme mandei. E depois que voltaram, vieram cheio do Espírito Santo, cada um com muita alegria, e me disseram, Mestre, até os demônios nós expulsemos em vosso nome, para vos foi a maior experiência. Então falei a eles, virão horas que ireis precisar novamente de mais pessoas no fim do mundo, olha só, que quer dizer, no fim dos tempos. E esse tempo chegou. Agora és tu, meu filho, e outros que estão junto contigo. Tá vendo? Isso aqui é para pessoas que estão aí, o Marcos, o André, lá,
que nem a dona Tereza Cobata, lá de Maringá, que sempre divulga bastante, todo o pessoal de Maringá, do Paraná, toda as paradas do mundo aí, ó. Agora és tu, meu filho, e outros que estão contigo. Vou enviando na minha frente para preparar este povo, porque a minha hora está chegando. Eu gostaria que de vossos trabalhos não parassem até o momento quando do céu eu der o último sinal, o qual todos irão ver com seus olhos, até os cegos. Seus olhos se abrirão para ver o que está acontecendo. Filhos amados, o pão da vida já está entre vós, que sou eu, Jesus. Este pão está sendo pisoteado pelo meu inimigo de Deus. Em muitos lugares, meu santo corpo não dão mais respeito. Os meus sacerdotes, na sua maioria, aos poucos estão me abandonando, e eu me sinto triste, muito triste, por ver a minha casa num total abandono. Pois a vós eu digo, meus filhos, ai daqueles que receberem este pão e não vierem a receber com o máximo de respeito Jesus. É isso que está acontecendo nas igrejas hoje. Ele perder o sentido da Santa Eucaristia. É o verdadeiro sacrilégio, né? Verdade. E essas mensagens, né, que Jesus fala aí, foi bom a gente ter esse conhecimento, porque se a gente não tivesse esse conhecimento, né, dessas mensagens, do que Jesus nos alerta sobre o quanto que é sacrilégio fazer esse ato, né, receber na mão, a gente estaria também fazendo isso, né? A gente estaria nesse mesmo processo de receber a comunhão na mão, em pé, e acharíamos que poderíamos estar certo, né, que poderia estar agradando a Deus esse ato, mas nós temos que dar graças a Deus para Ele ter nos abrido os olhos através dessas mensagens da Palavra de Deus, para nos alertar sobre isso. Mas vocês sabem que isso não é falado tanto. Olha para vocês verem aqui nesse livro, nesse exorcismo, o que o inimigo fala ainda sobre a comunhão. Ele fala assim, o exorcista fala: diz a verdade, parte da Santíssima Virgem, só a verdade. Ele fala: mas o pior é quando as mulheres são encarregadas de distribuir a Sagrada Comunhão. Então já não há mais graças e bênçãos. É que as suas mãos não são consagradas, são mãos de mulheres. Não quero dizer que o mal esteja no fato de serem mãos de mulheres, mas sim no fato de não serem consagradas. É o próprio inimigo falando nesse exorcismo do Padre Gabriele Amor, que fala aqui ele fala sobre as mulheres na Capela Mor e dar a comunhão. Então esse trechinho eu achei muito interessante e estou lendo aqui para vocês verem. O próprio inimigo, ele reconhece que isso é um erro, que somente o sacerdote é que tem as mãos consagradas para fazer esse ato. As mulheres não. Ele fala, essas que são consagradas, são mãos de mulheres. Quer dizer, as mãos não consagradas são as mãos das mulheres. Elas não têm as mãos preparadas para isso. Ele ainda fala aqui, quer ver, ó? Não quero dizer que o mal esteja de fato serem mãos de mulheres, mas sim no fato de não serem consagradas. Cristo escolheu só e unicamente os homens para o sacerdócio, e não mulheres, mas é o orgulho, o pecado original dos anjos, a razão disso. Olha aí, né? Esse trechinho aqui fala tudo sobre nessa questão aí das mãos consagradas. Tem muitos aí que às vezes não entendem, né, direito sobre isso e acha que não, que ali o padre fazendo uma oração nas mãos ali e tal pode pegar, mas não é bem assim. O sacerdote, ele teve uma preparação para isso, né, Sr. Eugênio? Ele foi preparado para isso, ele teve a unção de somente receber isso. Não só a gente fala aqui, mas muitos santos falam sobre isso, né? Eu citei aqui São Tomás de Aquino, outros santos também. Até o